A redescoberta incrível de um homem que perdeu tudo e achou a verdadeira felicidade. Rafael era um homem que tinha tudo o que sonhara. Uma bela casa de frente para o mar, um emprego que o desafiava e, acima de tudo, o amor da sua vida, Clara. Mas a vida, implacável e cruel, levou seu túmulo em um piscar de olhos. Após um acidente trágico, Rafael ficou só. O vazio em seu peito era tão profundo que pareceu criar um eco ensurdecedor em sua mente. Por meses, ele se isolou em uma antiga cabana à beira-mar, onde o sol lutava para atravessar as nuvens escuras que rodeavam seu coração. As ondas quebravam na areia fina, não como música suave, mas como um lamento. Ele olhava pela janela empoeirada e via o horizonte, um mar de tristeza e desespero, ignorando o mundo lá fora. As noites eram longas, o silêncio sufocante. Mas tudo mudou em uma manhã cinzenta, quando, entre velhas caixas empoeiradas, Rafael se deparou com um diário. Era de Clara. Ao abrir aquele pequeno tesouro, ele se depara. Fui surpreendida por um passarinho que cantou do meu lado. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. O que era um simples relato cotidiano se transformou em um milagre. A cada página que virava, ele descobria pequenas maravilhas que Clara enxergava no mundo. Flores que se abriam na primavera, a risada de uma criança na vila, o sabor doce da goiaba colhida direto do pé. Ela tinha uma habilidade impressionante de encontrar beleza nas coisas simples. Inspirado por suas palavras cheias de vida, Rafael decidiu que não poderia continuar escondido. Ele saiu da cabana, sentindo a brisa do mar balançar os cabelos e a luz do sol aquecer sua pele. A vila estava viva. Crianças brincavam, velhos contavam histórias e a vida pulsava de uma forma que ele havia esquecido. Ele iniciou conversas tímidas com os vizinhos, começou a ajudar no mercado local e, aos poucos, sentiu-se parte de algo novamente. Mas quando tudo parecia se encaixar, um segredo que sua esposa havia guardado começou a ir. O que poderia ser? Havia sombras no passado que ainda clamavam por luz. Rafael, agora dividido entre a alegria das novas amizades e a escuridão daquela revelação, olhou para o mar. A brisa forte soprava, quase como um aviso. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo outra vez. Um conflito arrebentava dentro dele. Deveria buscar a verdade e confrontar sua dor ou deixá-la enterrada, como uma concha na areia. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro salgado do mar. E com uma decisão prestes a ser tomada, seu coração acelerou. O que ele realmente queria para seu futuro? A resposta parecia estar pronta para surgir, mas ainda havia perguntas pairando no ar. E ele sabia que não conseguiria evitar a tempestade que se aproximava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que vou. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael sentou-se na areia, o olhar perdido no horizonte ameaçador. A brisa forte chicoteava seu rosto, enquanto seu coração batia depressa, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. A alegria de sua nova vida na vila começava a brilhar, mas a sombra do mistério deixado por Clara o consumia. Então, um grito cortou o ar, estridente e agudo. Rafael virou-se abruptamente, o estômago afundando. Ele viu uma mulher correndo pela praia,
cabelos grisalhos ao vento, com um olhar de desespero. Era Dona Celeste, a vizinha que sempre contava histórias de fantasmas. Que seria ter? Rafael, rápido! Ela gritou, arrastando-se de forma desajeitada em direção a ele. É a Clara! Coisa horrível! O mundo ao redor dele desmoronou. O que havia de horrível? Um frio percorreu sua espinha. A imagem do diário queimava em sua mente. Ele havia encarado suas memórias, mas agora algo a assombrava. Ele levantou-se num pulo, se precipitando na direção da mulher. Calma! O que aconteceu? Rafael perguntou, sua voz entrecortada pela ansiedade. Cada passo em direção a ela parecia um peso, como se o mar estivesse se agitando, também dentro dele. Na casa de vocês, Celeste ofegou. Eu só fui levar umas frutas e vi a porta entreaberta. A Clara está lá. Um estalo surdo ecoou em sua cabeça. Rafael parou, o coração pulando no ritmo de um tambor. Clara? Mas como? Ela não estava ali. Estava perdida. Avançando pela areia, ele sentiu os pés pesados, como se cada passo o puxasse para um abismo. Ao chegar na cabana, a porta estava mesmo entreaberta. Ele empurrou e entrou, os olhos se ajustando à penumbra. O que ele poderia encontrar ali? Pela luz fraca, ele cravou a vista em uma pequena mesa. E então ele viu. Um objeto metálico reluzente estava caído ao lado de um livro, o diário de Clara, e ao lado dele, uma pistola. Não, 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 sua voz mal saía. Ele se aproximou. Pernas trêmulas, o horror queimando na garganta. As folhas estavam abertas em uma página que não havia lido, e o que estava escrito fez seu mundo desmoronar. Se algo acontecer comigo, se eu não voltar, espero que você encontre a verdade. As palavras pulavam na página, e enquanto ele as lia, seu coração parou. A verdade, o certo e o errado, misturados em um turbilhão. Detrás de si, ele ouviu um barulho. A porta rangia. Rafael virou-se, os olhos arregalados. Na entrada da cabana, uma figura conhecida se contorcia na luz do sol. Era Léo, o melhor amigo de Clara, e ele não estava sozinho. Havia mais pessoas atrás dele, sombras emaranhadas e ameaçadoras. Os olhos de Léo estavam perigosamente frios. Desculpe, Rafa. Você não deveria ter lido. A angústia encheu o peito de Rafael. O que você está fazendo aqui? O que isso significa? Sua voz tremia enquanto as peças desse quebra-cabeça, aquele que já parecia arrumado, agora desmoronavam. É complicado, Léo começou, mas Rafael não queria ouvir mais. O que estava acontecendo? A verdade que Clara mencionava era ainda mais horrível do que ele poderia imaginar. Entre amizade e traição, o chão sob seus pés parecia escorregar. Vocês sabiam de tudo. O que mais você escondeu, Léo? Rafael gritou, sentindo o peito arder. Sua vida estava se transformando em um pesadelo. A figura sorridente que reencontrava a vida na vila agora se despedaçava. E à medida que a tensão se intensificava, a tempestade que havia sentido anteriormente parecia pequena. Estava prestes a descobrir o que realmente significava viver e perder, mas não sem antes confrontar a verdade que o cercava como um enxame de abelhas furiosas. O que mais ele não sabia? E mais importante, o que a verdade custaria? Rafael ficou paralisado. Léo estava ali. A tensão no ar era palpável, quase como se as ondas do mar estivessem se agitando, influenciadas pelo que estava prestes a acontecer. As palavras de Clara ecoavam na mente dele, enquanto ele fixava o olhar nos olhos gélidos de Léo. Você não deveria ter lido. O que isso significava? A atmosfera estava carregada. As pessoas atrás de Léo olhavam com expressões de curiosidade e apreensão.
e tudo parecia se mover em câmera lenta. Rafael respirou fundo, tentando se lembrar de que tudo o que tinha acontecido até agora era um mistério, mas, ao mesmo tempo, um borrão de dor e decepção. E o que mais você escondeu, Léo? Rafael forçou a voz. Mas o tremor traía sua bravura. Ele queria gritar, queria que tudo fosse. Léo hesitou, seu olhar se desviando, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. A verdade, Rafa, não é o que você pensa. Então, a revelação explodiu. Clara e eu, nós dois, estávamos juntos antes de... A voz de Léo morreu em um sussurro, mas Rafael sentiu como se uma onda tivesse passado por ele, gelando seus pensamentos. Juntos? O que isso significava? O coração de Rafael disparou. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. Juntos? A palavra saiu como um grito abafado. Você tá brincando, certo? Isso é uma piada? Léo avançou um passo e Rafael notou que até os rostos de seus amigos estavam mudando. Desespero, preocupação. Rafael, ouça. Não foi assim. Eu nunca quis que você soubesse. Clara disse que queria te proteger. Ela achava que você nunca compreenderia. O mundo desmoronava ao seu redor. Rafael sentiu a areia sob seus pés ceder. Ele havia perdido Clara e agora descobria que ela tinha escondido mais do que apenas segredos. A raiva borbulhava dentro dele. Amizade, amor, tudo isso parecia uma farsa. E se algo acontecesse com ela? Léo prosseguia, voz elevada, quase implorativa. Ela se preocupava com você. Queria que você estivesse seguro, que nada disso afetasse a sua vida. Estamos aqui apenas para ajudar, Rafael. Mas Rafael mal ouvia. As palavras saltavam de boca em boca, criando um eco de confusão. Ele olhou para o diário aberto sobre a mesa, a pistola ainda ali, um aviso de que a tragédia era real. O que você sabe sobre o que aconteceu, Léo? A pergunta saiu como um desafio. Eu não sei. Tudo foi muito rápido. Clara estava assustada com algo que descobriu, e havia pessoas dispostas a fazer mal a vocês. Léo hesitou. O olhar de desespero crescendo. Ela não queria envolver você. Jurou que daria um jeito, mas então tudo mudou. E nesse momento de revelação, tudo se descontrolou. Um estrondo violento ressoou na cabana, fazendo as paredes tremerem. Rafael se virou e, surpreendentemente, 2 homens entraram pela porta, visivelmente agitados. Os rostos eram familiares, mas distantes. Olhos sombrios, intenções ameaçadoras. Léo, você deixou que ele soubesse. Um dos homens gritou, avançando para Rafael como uma sombra traiçoeira. Desespero. Rafael percebeu que, mesmo no meio daquela tempestade emocional, algo mais sombrio estava à espreita. A verdade não era apenas sobre Clara. Havia pessoas dispostas a tudo. E elas estavam ali, naquele momento, para cobrar o preço que ele não conhecia. Ele tinha que decidir. Correr e enfrentar o desconhecido, ou ficar e lutar por tudo que sempre amou. A adrenalina tomou conta. O mundo parecia girar ao seu redor, e as respostas que precisava estavam mais distantes do que nunca. O que vocês querem? Rafael sussurrou, o coração na garganta. Mas antes que alguém pudesse responder, as luzes da cabana começaram a piscar e uma explosão de dor e confusão tomou conta do ambiente. E naquela fração de segundo, Rafael sentiu que o chão sob seus pés se abalava. Ele estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre Clara, mas também o quanto estava disposto a sacrificar para protegê-la, ou salvar a si mesmo. E no meio daquela possível calamidade, uma única pergunta se destacou em sua mente. O que mais estava para ser revelado? Rafael ficou paralisado. Léo estava ali. A tensão no ar era palpável, quase como se as ondas do mar estivessem se agitando.
influenciadas pelo que estava prestes a acontecer. As palavras de Clara ecoavam na mente dele, enquanto ele fixava o olhar nos olhos gélidos de Léo. Você não deveria ter lido. O que isso significava? A atmosfera estava carregada. As pessoas atrás de Léo olhavam com expressões de curiosidade e apreensão, e tudo parecia se mover em câmera lenta. Rafael respirou fundo, tentando se lembrar de que tudo o que tinha acontecido até agora era um mistério, mas ao mesmo tempo um borrão de dor e decepção. E o que? Léo hesitou, seu olhar se desviando, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. A verdade, Rafa, não é o que você pensa. Então a revelação explodiu. Clara e eu, nós dois, estávamos juntos antes de... A voz de Léo morreu em um sussurro, mas Rafael sentiu como se uma onda tivesse passado por ele, gelando seus pensamentos. Juntos? O que isso significava? O coração de Rafael disparou. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. Juntos? A palavra saiu como um grito abafado. Você tá brincando, certo? Isso é uma piada. Léo avançou um passo, e Rafael notou que até os rostos de seus amigos estavam mudando. Desespero, preocupação. Rafael, ouça! Não foi assim. Eu nunca quis que você soubesse. Clara disse que queria te proteger. Ela achava que você nunca compreenderia. O mundo desmoronava ao seu redor. Rafael sentiu a areia sob seus pés ceder. Ele havia perdido Clara e agora descobria que ela tinha escondido mais do que apenas segredos. A raiva borbulhava dentro dele. Amizade, amor, tudo isso parecia uma farsa. E se algo acontecesse com ela? Léo prosseguia, a voz elevada, quase implorativa. Ela se preocupava com você. Queria que você estivesse seguro, que nada disso afetasse a sua vida. Estamos aqui apenas para ajudar, Rafael. Mas Rafael mal ouvia. As palavras saltavam de boca em boca, criando um eco de confusão. Ele olhou para o diário aberto sobre a mesa, a pistola ainda ali, um aviso de que a tragédia era real. O que você sabe sobre o que aconteceu, Léo? A pergunta saiu como um desafio. Eu não sei, tudo foi muito rápido. Clara estava assustada com algo que descobriu, e havia pessoas dispostas a fazer mal a vocês. Léo hesitou, o olhar de desespero crescendo. Ela não queria envolver você. Jurou que daria um jeito, mas então tudo mudou. E nesse momento de revelação, tudo se descontrolou. Um estrondo violento ressoou na cabana, fazendo as paredes tremerem. Rafael se virou e, surpreendentemente, 2 homens entraram pela porta, visivelmente agitados. Os rostos eram familiares, mas distantes. Olhos sombrios, intenções ameaçadoras. Léo, você deixou que ele soubesse! Um dos homens gritou, avançando para Rafael como uma sombra traiçoeira. Desespero. Rafael percebeu que, mesmo no meio daquela tempestade emocional, algo mais sombrio estava à espreita. A verdade não era apenas sobre Clara. Havia pessoas dispostas a tudo, e elas estavam ali, naquele momento, para cobrar o preço que ele não conhecia. Então, um dos homens, de cabelo raspado e tatuagens visíveis, deu um passo à frente, e antes que Rafael pudesse reagir, disparou uma arma em sua direção. O som foi ensurdecedor. Rafael sentiu o golpe do que parecia ser um feixe de energia, um impacto intenso absorvido por seu ombro. Ele caiu, uma onda de dor atravessando seu corpo. Não! A voz de Léo ecoou, enquanto o caos se instalava. Rafael se arrastou, tentando se afastar do ataque, o chão afastando-se do seu controle. E então, naquele momento de terror e dor, ouviu um grito vindo de fora. Clara! Uma voz familiar, mas cheia de desespero. Os olhos de Rafael se arregalaram. Clara! Como? Ela estava viva?
Um turbilhão de esperanças e incertezas tomou conta dele. Mas antes de pudesse compreender, mais tiros foram disparados e um corpo caiu ao lado dele. O mundo girava. Ele tentou focar, mas tudo se desfez em imagens borradas. Quando finalmente recobrou a consciência, viu Léo e os homens envolvidos em uma luta violenta. Suas vozes entrecortadas eram apenas ruídos confusos. E Clara estava ali, arada na porta da cabana, olhos arregalados, como se tivesse chegado no momento mais sombrio e inesperado de todos. "Rafael!" ela gritou, desenhando uma expressão que misturava pânico e uma ponta de esperança. Mas o que ele não compreendia, a verdade que jazia oculta nas sombras, era que o passado estava prestes a explodir e cada uma dessas relações estava prestes a ser despedaçada. Rafael sentiu a presença da dor, do desespero e de algo que nem mesmo estava pronto para enfrentar. Ele segurou a mão de Clara e, quando seus olhos se encontraram, tudo mudou novamente. O que estava prestes a ser revelado poderia rasgar tudo o que ele conhecia, e ele... O coração pulsava em seu peito, e ele se esforçou para manter os olhos fixos nela, buscando algum sinal de que tudo ficaria bem. Mas, enquanto a cena se desenrolava, sua esperança desmoronava. Léo e os homens ameaçadores começaram a avançar, criando um círculo de perigo em torno dele. E, de repente, tudo se tornou uma confusão ensurdecedora. "Clara, corra!" Rafael gritou, mas sua voz parecia se perder na tempestade que se formava. O barulho dos tiros ainda ecoava no ar, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele queria proteger Clara, mas o que estava acontecendo era algo que ele não podia controlar. A má notícia parecia se espalhar como fogo. E então, a porta da cabana se abriu com um estrondo. Um homem alto, vestido de preto, entrou como uma sombra, seus olhos escaneando o ambiente. "O que você fez, Léo?" O homem não era estranho. Rafael se lembrou dele da vila, sempre observando, sempre perto, mas nunca muito próximo. Era Omar, o verdadeiro terrível de quem Clara sempre falava em tom de alerta. "Você não deveria estar aqui!" Léo gritou, perdido entre a confusão e o pânico. A tensão no ar aumentava, e Rafael podia sentir seu corpo reagir instintivamente. Mas o que aconteceu a seguir foi uma verdadeira reviravolta. Omar puxou algo do bolso, uma pequena caixa. Levantou-a e, em um movimento rápido, apontou-a para Clara. "Sabia que tudo estaria conectado, não sabia? A sua amada não é quem você pensa que é, Rafael." O tempo parou. Rafael congelou, e ele não entendeu a gravidade da declaração. "O que você quer dizer?" Ele mal conseguia articular as palavras. Omar sorriu. "Vou te dar uma chance de saber a verdade. Essa caixa contém tudo sobre o que Clara realmente é e o que ela fez." "Clara?" O nome saiu como um sussurro, um grito congelado na garganta. Os olhos de Rafael se arregalaram e o coração disparou. Ele não sabia se deveria acreditar, se isso era algum tipo de jogo de terror. As palavras de Clara voltaram para ele. "Ela te protegeria, Rafa." A ideia de que podia haver algo mais sombrio a fez tremer de forma insuportável. Ela... Como assim? O desespero amargou seu tom. "O que você quer dizer com isso?" "Ela não é só uma artista da praia. Há muito mais na vida dela. Segredos que foram enterrados por muito tempo. E você vai descobrir qual é a verdade agora," Omar respondeu. E com isso, abriu a caixa. Um brilho prateado emanou dela, e como um feixe de luz, todos ao redor pareceram sucumbir em estado de choque. Rafael sentiu um frio no estômago. Clara se afastou um passo. O olhar de medo misturado com algo que Rafael não podia decifrar.
Foi então que Omar falou novamente, sua voz ecoando na cabana. Você acha que a morte dela seria um acidente? A vida dela foi cercada de traições e planos. Clara não é quem você pensa, Rafael. E se você não abrir os olhos agora, vai perder mais do que já perdeu. Rafael olhou para Clara, seus olhos refletindo dor, mas também resistência. No fundo, ele sabia que havia algo nela que a tornava única, mas nunca passou pela sua cabeça que pudesse ser algo tão devastador. O que realmente estava escondido? Omar, cercado por seus cúmplices, avançou um passo e, com ele, a verdade parecia se desdobrar. Uma tempestade de emoções prestes a explodir. A conexão entre as pessoas, suas histórias entrelaçadas de amor e dor, estava prestes a desabar em uma realidade que Rafael nunca imaginou. Escolha agora, Rafael. Omar disse, e o tom de sua voz pareceu fazer as paredes tremerem. Uma verdade que vai quebrar seu coração ou viver para sempre na ilusão. Tudo se tornou silêncio. Rafael estava à beira de descobrir não apenas os segredos de Clara, mas a própria essência de quem ele realmente era em sua vida. A caixa brilhava, prometendo uma verdade. Rafael sentiu o mundo girar ao ouvir o grito de Clara. O coração pulsava em seu peito e ele se esforçou para manter os olhos fixos nela, buscando algum sinal de que tudo ficaria bem. Mas, enquanto a cena se desenrolava, sua esperança desmoronava. Léo e os homens ameaçadores começaram a avançar, criando um círculo de perigo em torno dele. E, de repente, tudo se tornou uma confusão ensurdecedora. Clara, corra! Rafael gritou. Mas sua voz parecia se perder na tempestade que se formava. O barulho dos tiros ainda ecoava no ar, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele queria proteger Clara, mas o que estava acontecendo era algo que ele não podia controlar. A má notícia parecia se espalhar como fogo, e então a porta da cabana se abriu com um estrondo. Um homem alto, vestido de preto, entrou como uma sombra, seus olhos escaneando o ambiente. O que você fez, Léo? O homem não era estranho. Rafael se lembrou dele da vila, sempre observando, sempre perto, mas nunca muito próximo. Era Omar, o verdadeiro terrível de quem Clara sempre falava em tom de alerta. Você não deveria estar aqui, Léo gritou, perdido entre a confusão e o pânico. A tensão no ar aumentava, e Rafael podia sentir seu corpo reagir instintivamente. Mas o que aconteceu a seguir foi uma verdadeira reviravolta. Omar puxou algo do bolso, uma pequena caixa. Levantou-a e, em um movimento rápido, apontou-a para Clara. Sabia que tudo estaria conectado, não sabia? A sua amada não é quem você pensa que é, Rafael. O tempo parou. Rafael congelou, e ele não entendeu a gravidade da declaração. O que você quer dizer? Ele mal conseguia articular as palavras. Omar sorriu. Vou te dar uma chance de saber a verdade. Essa caixa contém tudo sobre o que Clara realmente é e o que ela fez. Clara? O nome saiu como um sussurro, um grito congelado na garganta. Os olhos de Rafael se arregalaram e o coração disparou. Ele não sabia se deveria acreditar, se isso era algum tipo de jogo de terror. As palavras de Clara voltaram para ele. Ela te protegeria, Rafa. A ideia de que podia haver algo mais sombrio a fez tremer de forma insuportável. Ela, como assim? O desespero amargou seu tom. O que você quer dizer com isso? Ela não é só uma artista da praia. Há muito mais na vida dela. Segredos que foram enterrados por muito tempo. E você vai descobrir qual é a verdade agora, Omar respondeu. E com isso abriu a caixa. Um brilho prateado emanou dela, e como um feixe de luz, todos ao redor pareceram sucumbir a um estado de choque. Rafael sentiu um frio no estômago.
Clara se afastou um passo. O olhar de medo misturado com algo que Rafael não podia decifrar. Você não pode fazer isso! Clara gritou, mas a voz dela tremia. O olhar dela estava fixo na caixa, uma mistura de pânico e desespero. Omar fez um gesto e, de repente, a caixa começou a girar, liberando uma energia estranha que iluminou a sala em tons de azul. A sensação era elétrica, quase palpável, e antes que os olhos de Rafael pudessem se ajustar, uma visão começou a se formar. Era uma cena de Clara em um local distante, cercada por pessoas que Rafael não conhecia, rindo e vivendo algo que parecia proibido. Não! Rafael gritou, confuso. A imagem era perturbadora, e ele se viu lutando para compreender. Então, uma figura feminina apareceu ao lado de Clara. Era idêntica a ela, mas havia algo diferente na expressão. O mesmo sorriso, mas os olhos transmitiam uma tristeza profunda, como se carregasse segredos que nunca deveriam ser revelados. Essa é a irmã Bela, Sofia, Omar declarou com um tom derrotista. Ela estava perto de você o tempo todo e você não percebeu. Clara tem uma irmã gêmea. Rafael sentiu o chão tremer sob ele. Irmã gêmea? Como isso era possível? Ele lembrava de Clara falando sobre sua infância, mas nunca mencionou uma irmã. Impulsionando-se para frente, ele olhou para Clara. Por que você nunca me disse? Por que você mentiu? Eu não menti, Clara replicava, a voz embargada. Eu só queria te proteger. Sofia está em perigo. Ela se envolveu com pessoas perigosas. Mas o que estava começando a se revelar era pior do que o segredo. Antes que Rafael pudesse entender completamente, Omar apontou a caixa para ele novamente. Você quer saber o verdadeiro segredo por trás disso tudo? A razão pela qual Sofia está em perigo? Clara não é só uma artista. Ela se envolveu com a organização que estava atrás da irmã, tentando proteger a única família que lhe restava. Rafael estava atordoado. As palavras ecoavam na sua cabeça, enquanto os rostos das pessoas ameaçadoras e Léo pareciam desfocar. Era como se todo mundo ao redor dele estivesse virando de ponta cabeça. Ele não conseguia acreditar. Os sentimentos misturados de amor, raiva e traição colidiam dentro dele, e ele se sentiu sufocar. Era nisso que sua vida havia se transformado. Uma teia de segredos e intrigas. E se você não abrir os olhos agora? Omar se aproximou, inclinando-se. A verdade é que ninguém aqui estará a salvo. As luzes começaram a piscar e a tensão subia, quase intolerável. O que mais estava prestes a ser revelado? Rafael sabia que tudo em que acreditava estava prestes a desmoronar e já não sabia a quem confiar. A caixa reluzente em mãos de Omar ainda pulsava com um poder desconhecido. E uma maré de incertezas invadia sua mente. Que desenlace desastroso estava prestes a acontecer? O desafio final se aproximava, e no fundo, a única certeza era a dúvida. Quem realmente estava em perigo? E qual seria o preço da verdade? Rafael estava paralisado diante da caixa brilhante nas mãos de Omar. O ar estava pesado, a tensão quase tangível. Clara parecia pequena, assustada, e ele só queria pegá-la e correr. Mas o que mais elas estavam escondendo? O que mais ele poderia descobrir que já não soubesse? Rafael, você não pode acreditar nele. Clara falou, sua voz soando desesperada. O medo nos olhos dela era real, e isso começou a desestabilizá-lo. A caixa pulsava, quase como um coração batendo, revelando um segredo que poderia rasgar a realidade sob os pés dele. As sombras ao redor começavam a sussurrar, e Rafael sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A caixa se abriu, e uma luz intensa escorreu para fora, envolvendo tudo em um brilho etéreo. Ele sentiu um formigamento na pele, como se a própria verdade o tocasse.
Mas então Omar sorriu, um sorriso que não transmitia confiança. Harry é uma condição rara, meu amigo. Clara não é apenas quem você acha que é. Ela está mais conectada ao que sabe do que imagina. A expressão de Clara tornou-se um misto de raiva e desespero. Não, você não pode dizer isso. Não! Mas antes que pudesse completar, um som ensurdecedor cortou o ar. O barulho de algo grande se quebrando fez a cabana estremecer. Rafael virou-se abruptamente, seus instintos gritando que algo estava muito errado. E quando voltou a olhar para a caixa, ela tinha começado a emitir uma luz ofuscante, quase como se estivesse prestes a explodir. E então tudo mudou. Dentro da luz, uma forma surgiu, contorcendo-se, até que se materializou em alguém. Era Sofia. Clara. Ela gritou, e havia um desespero na voz dela que fez o coração de Rafael parar. Havia algo naquele grito, uma urgência que ressoava em cada partícula do ar. Clara se virou, seus olhos se arregalando em choque. Sofia? Como você? Mas antes que qualquer um pudesse entender, a luz da caixa explodiu em um feixe e o coração de Rafael começou a disparar. O que estava acontecendo? De repente, Sofia olhou para ele e seu olhar estava cheio de dor. Eu vim avisar, Clara. Eles estão vindo. Estão atrás de você. Quem está vindo? Rafael perguntou, sua voz já quase um sussurro. A confusão o consumia. Ele sempre achou que tudo era claro. Clara, a mulher que amava e todos seus segredos. Mas isso era algo que ele nunca esperaria. Os seus amigos, Sofia respondeu, hesitando. Eles sempre souberam. Eu não consegui impedir. Eu tentei, juro, mas eles têm planos. Planos que envolvem você, Rafael. A realidade estava desmoronando. Cada palavra uma pedra que caiu sobre sua cabeça. O que Sofia estava dizendo? Tudo ao seu redor parecia girar. Meus amigos? O que você está dizendo? Logo vão tentar te convencer de que você é parte disso, que você deve se juntar a eles. Sofia continuou, a voz trêmula. Mas eles querem destruir... A frase dela se cortou abruptamente quando uma sombra tomou a frente da cabana. Rafael virou-se rapidamente e viu o antigo parceiro de Omar, um homem de olhos frios e expressão sinistra. Chegou a hora de vocês, meninas. Ele disse com um sorriso que não atenuava o sentimento de perigo. Rafael sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O que você vai fazer com elas? Ele gritou, tentando se erguer, o instinto de proteção erguendo a cabeça. Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão de socos e gritos invadiu a cabana, interrompendo tudo. O que era aquela confusão? Um grito rasgado ecoou. Clara! Clara, não! Ele gritou, ouvindo a porta da cabana ser arrombada. E ali, no meio do tumulto, a cena se tornou um caos de sombras e violência. E no fundo, uma pergunta ecoava. Havia outros segredos. Havia algo mais. Mas o quê? E a única coisa que ele sabia era que a realidade que conhecia se dissipava sob uma espiral de incertezas. E ele estava à beira de descobrir que cada laço, cada confiança que teve, era mais frágil do que imaginava. O que Rafael realmente sabia sobre Clara? O que os segredos dela significavam para o futuro deles? Ele olhou nos olhos de Sofia e Clara, perdendo-se naquela confusão. O que mais estava escondido sob aquelas camadas de mentira? E ao mesmo tempo uma sombra espreitava, e seu coração martelava em seus ouvidos. A tempestade estava apenas começando. Rafael estava paralisado diante da caixa brilhante nas mãos de Omar. O ar estava pesado, a tensão quase palpável. Clara parecia pequena, assustada, e ele só queria pegá-la e correr. Mas o que mais elas estavam escondendo? O que mais ele poderia descobrir que já não soubesse? Rafael, você não pode acreditar nele, Clara falou,
sua voz soando desesperada. O medo nos olhos dela era real, e isso começou a desestabilizá-lo. A caixa pulsava, quase como um coração batendo, revelando um segredo que poderia rasgar a realidade sob os pés dele. As sombras ao redor começavam a sussurrar, e Rafael sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A caixa se abriu, e uma luz intensa escorreu para fora, envolvendo tudo em um brilho etéreo. Ele sentiu um formigamento na pele, como se a própria verdade o tocasse. Mas então Omar sorriu, um sorriso que não transmitia confiança. Hair é uma condição rara, meu amigo. Clara não é apenas quem você acha que é. Ela está mais conectada ao que sabe do que imagina. A expressão de Clara tornou-se um misto de raiva e desespero. Não, você não pode dizer isso. Não! Mas antes que pudesse completar, um som ensurdecedor cortou o ar. O barulho de algo grande se quebrando fez a cabana estremecer. Rafael virou-se abruptamente, seu instinto gritando que algo estava muito errado. E quando voltou a olhar para a caixa, ela tinha começado a emitir uma luz ofuscante, quase como se estivesse prestes a explodir. E então tudo mudou. Dentro da luz, uma forma surgiu, contorcendo-se, até que se materializou em alguém. Era Sofia. Clara, ela gritou, e havia um desespero na voz dela que fez o coração de Rafael parar. Havia algo naquele grito, uma urgência que ressoava em cada partícula do ar. Clara se virou, seus olhos se arregalando em choque. Sofia, como você? Mas antes que qualquer um pudesse entender, a luz da caixa explodiu em um feixe e o coração de Rafael começou a disparar. O que estava acontecendo? De repente, Sofia olhou para ele e seu olhar estava cheio de dor. Eu vim avisar Clara. Eles estão vindo. Estão atrás de você. Quem está vindo? Rafael perguntou, sua voz já quase um sussurro. A confusão o consumia. Meus amigos, o que você está dizendo? Os seus amigos, Sofia respondeu, hesitando. Eles sempre souberam. Eu não consegui impedir. Eu tentei, juro. Mas eles têm planos. Planos que envolvem você, Rafael. A realidade estava desmoronando. Cada palavra uma pedra que caiu sobre sua cabeça. O que Sofia estava dizendo? Tudo ao seu redor parecia girar. Meus amigos? O que você quer dizer com isso? Logo vão tentar te convencer de que você é parte disso, que você deve se juntar a eles. Sofia continuou, a voz trêmula. Mas eles querem destruí-lo. A frase dela se cortou abruptamente, quando uma sombra tomou a frente da cabana. Rafael virou-se rapidamente e viu o antigo parceiro de Omar, um homem de olhos frios e expressão sinistra. Chegou a hora de vocês, meninas, ele disse com um sorriso que não atenuava o sentimento de perigo. E antes que Rafael pudesse processar tudo, o homem puxou algo de dentro do casaco. Era uma pistola, e ele apontou para Clara. O ar congelou. A tensão cortou como vidro. Você, Clara, sabe demais, e isso acaba agora. Não! Rafael gritou, movendo-se instintivamente em direção a ela. Mas antes que ele pudesse chegar, Clara se jogou na frente de Sofia. Por favor, não a machuque! E então, como se o tempo tivesse congelado, a arma disparou. O sol estrondoso ecoou e um silvo cortou o ar. Rafael ficou em choque. Não podia acreditar que o que viu em sua mente poderia realmente acontecer. Mas uma cena surreal se desenrolou diante dele. Clara virou-se rapidamente para Sofia, e em uma fração de segundo, o corpo de Clara bloqueou o projétil, mas não da forma que ele esperava. Sofia estava em pé, a expressão em choque se transformou em uma mistura de horror e empolgação ao ver o que estava acontecendo. Clara não havia caído, mas em vez disso, transformou-se em uma onda de luz, irradiando poder. A luz tomou conta da cabana, e o som da explosão da bala foi substituído pelo eco de um grito uníssono das sombras.
Sofia e todos os outros pareciam congelar. E então algo inesperado aconteceu. Clara, agora envolta numa aura resplandecente, revelou suas verdadeiras intenções. Eu sempre soube o que você é, Sofia. Rafael ficou pasmo. O que estava acontecendo? Clara olhou diretamente para ele, e um sorriso triste se formou em seus lábios. Você precisa entender, amor. Tudo foi por você e por ela. A revelação cortou como uma faca. Tudo o que ele pensou que sabia desmoronou em fragmentos. Clara não era apenas uma artista. Ela estava ligada a algo maior, algo que Rafael jamais poderia ter imaginado. Sussurros ecoaram em sua mente. Traição, amor, luz. E quando a luz começou a envolver Sofia, Rafael sentiu seu coração disparar ainda mais. Então ele percebeu. Essa não era uma simples batalha de segredos, mas a verdadeira essência de quem era Clara. E à medida que a luz envolvia a cabana, ele soube que nada seria como antes. As sombras se tornaram silhuetas, e cada revelação ameaçava mudar quem eram, quem ele era. A única certeza que tinha era a dúvida. O que mais estava prestes a ser revelado? E a pergunta mais importante: quem realmente estava em perigo? A luz brilhante envolvia tudo, criando uma aura elétrica que pulsava como se estivesse viva. Rafael olhava para Clara, que se desprendia do chão. Ficou paralisado. Clara, o que está acontecendo? Seu coração disparou. Ele precisava dela, precisava entender. Eu nunca quis que você soubesse. Clara respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto, refletindo as luzes. Estava tentando te proteger, mas a verdade é mais complexa do que você imagina. E o que você é? Ele questionou, a voz tremendo. A tensão no ar cortava como uma faca. Sofia estava mais perto agora, e Rafael sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Então, Clara olhou nos olhos de Sofia e respirou fundo. Você sabe que não se trata só de nós duas, não é? Eu sempre soube que o que eu sou tem um preço. A luz começou a vibrar intensamente e, com um movimento, Clara ergueu as mãos. Então, tudo ficou escuro de repente. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da cabana, como se o mundo tivesse parado. Rafael piscou, confuso, e se virou para onde os outros estavam. Mas, de repente, a caixa começou a emitir uma forte luz vermelha, e ele ouviu um estrondo. O som de algo quebrando. O chão tremeu sob seus pés. Cuidado! Alguém gritou. Uma mulher, que ele não reconheceu, surgiu do fundo da sala, com uma expressão determinada. Você precisa sair. Agora! Era uma voz aguda, cortando a confusão, mas Rafael não queria partir. Queria entender. Queria ficar perto de Clara. Mas antes que pudesse responder, uma explosão irrompeu do lado de fora. Uma fumaça densa entrou e o ar ficou pesado. Rafael teve que cobrir o rosto. Olhou para Clara e Sofia, cujos rostos estavam pálidos de terror. Eles vieram, gritou a mulher, e não vão parar até que todos vocês estejam a salvo ou mortos. Rafael se virou para o mar. O que está acontecendo? Quem são eles? O desespero crescia dentro dele. Omar, com um olhar sombrio, sorriu, mas não havia alegria. Eu disse que a verdade viria a você, Rafael, mas não da maneira que gostaria. O seu mundo não é só o que você vê. Clara e Sofia estão no centro de algo muito maior, e você não é apenas um espectador, é a chave. As paredes pareciam fechar ao redor deles. Rafael sentia seu coração disparar. A chave? Do que você está falando? Mas a mulher havia sumido e a fumaça começou a se dissipar, revelando figuras encapuzadas que se moviam rapidamente em direção à cabana. Olhos sombrios e miradas famintas avançavam,
como sombras que se estendiam em busca de um alvo. Porra! Clara gritou, e Rafael sentiu um nó na garganta. O que eram essas sombras? E o que Clara e Sofia haviam escondido dele? E então, em um movimento rápido, a verdade se revelou. Clara soltou um grito angustiante, um som que ecoou como um lamento de dor profunda. Sofia, não! E foi nesse momento que outra figura apareceu do nada, golpeando através da escuridão. Era Léo, com um olhar desolado, mas algo em sua mão deixou Rafael paralisado. Ele segurava uma arma e, em um movimento brusco, disparou. O som foi ensurdecedor novamente. Rafael viu Clara ser atingida. O corpo dela não se desfez em luz, mas caiu como uma pena. E nesse instante, a luz da caixa se apagou totalmente. E tudo desmoronou. Rafael se viu cercado por gritos e sombras. Ele tentava deslizar pelo chão, mas a dor se espalhou pelo seu corpo ao ver Clara no chão. Mas então a verdade veio à tona. Clara não era apenas uma artista. Não era só amor e luz. Ela estava profundamente entrelaçada com uma organização secreta. E Léo não era o amigo que ele pensava. Era um traidor. O chão parecia rugir sob ele. Ele olhou nos olhos de Sofia, que agora tinha uma expressão de desespero completo. Você precisa escolher um lado, Rafael. O tempo está acabando. As sombras estavam se aproximando rapidamente e ficou paralisado, questionando o que tudo isso realmente significava. O que era essa reviravolta? O que mais ele não sabia? E quando tudo parecia perdido, Rafael sentiu uma nova onda de determinação. Ele tinha que descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mas o que mais estava por vir? Uma tempestade estava chegando, e ele estava prestes a se tornar parte dela. Rafael ficou paralisado, o coração batendo descompassado ao ver Clara transformada diante de seus olhos. A luz pulsante emanava dela, iluminando a cabana com uma intensidade que cega. O impacto do tiro ecoou em sua mente como um trovão. Clara levara um tiro? Clara! Ele gritou, a voz abafada pelo caos que se desenrolava. A luz começou a envolver Sofia e as sombras pareciam recuar, hesitando diante do brilho que emergia de Clara. Mas o que isso significava? O que Clara poderia ser, além da artista que ele amava? Você não sabe o que está fazendo, gritou Omar, endurecendo-se. Você está se colocando em perigo, Rafael. E com isso, as figuras encapuzadas se moveram com pressa, como ondas cruéis em direção a eles. O espaço estava carregado de tensão e o tempo começava a se esgotar. Corra, Sofia, agora! Clara gritou, a voz dela uma mistura de força e fragilidade. Mas o que deveria ser uma fuga tornou-se um frenesi. As paredes da cabana pareciam apertar, o desespero tornando-se palpável. Rafael não conseguia desviar os olhos dela. E no auge da confusão, a luz emanada por Clara se estreitou, formando um escudo ao redor deles. Sofia se juntou a ela, sua presença completando um quadro que Rafael ainda não compreendia. O que você está fazendo? A pergunta escapuliu da boca dele, o medo tornando-se um constrangimento pungente. Elas não podem ter o que nós temos, gritou Omar, e o ódio em sua voz era evidente. O clima mudava e Rafael sentiu a luz fronhando. Sabia que a batalha não seria apenas física, era uma guerra de verdades. Enquanto a tensão crescia, Rafael sentiu um impulso inesperado. Eu escolheria o amor, ele afirmou, determinada. E com isso um clarão de luz envolveu os três. Clara, Sofia e ele. Não havia mais espaço para dúvidas. As sombras hesitaram, a luz crescendo em intensidade até que um ruído ensurdecedor interrompeu o momento. O teto da cabana começou a desmoronar
e um pedaço caiu diretamente sobre Omar. O homem gritou, mas com o impacto, a escuridão se desvanecia. A luz de Clara fazia tudo parecer possível, mas Rafael sabia que a vitória não era garantida. Junte-se à força, Clara. A verdade não pode morrer, gritou Sofia. Elas se voltaram uma para outra e a conexão ali era indescritível, a irmã dando força à irmã. Era um laço que nunca poderia ser quebrado. Um último olhar para Rafael. Clara revelou um sorriso triste, mas cheio de esperança. Eu sempre estarei com você, Rafael, para sempre. E antes que eles fossem levados pela escuridão novamente, um calor envolveu todos eles, um laço que se formou para durar. Então a luz finalmente dispersou a escuridão e tudo voltou à calma. O que havia restado foi um espaço vazio, mas iluminado, onde Clara e Sofia antes estavam. Rafael ficou ali, sem entender completamente, mas com o coração resistente. O que havia acontecido? A verdade ainda estava diante dele, coberta em mistério. Ele sabia que a partir daquele momento tudo mudaria, e a busca por respostas agora era mais urgente do que nunca. Ele olhou para onde Clara e Sofia estavam, um desejo ardente de descobrir mais. Mas algo dentro dele sabia que essa não era a última vez que as veria. E então ele se lembrou. O amor, a confiança, tudo que uniu seus destinos ainda estava vivo. De repente, ele percebeu que a história dele apenas começava. Mais uma jornada se desdobraria. Uma jornada em busca da verdade e o custo que ela teria. E se a realidade era um fio tênue entre amor e traição, Rafael estava determinado a atravessá-lo. A luz que havia surgido não era apenas esperança. É o início de um novo capítulo. E você que nos acompanhou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão de like agora é fundamental para alimentar o algoritmo e manter esse conteúdo incrível vivo. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. O que você acha que vem a seguir? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar apoio e fazer parte da nossa comunidade. Não espere nem meme.